Segunda questão da prova da USS de 2013-1. Ele fala o seguinte: os órgãos do corpo humano apresentam taxa de crescimento diferenciada ao longo da vida de um indivíduo. Observe nos gráficos a massa de 4 diferentes órgãos masculinos em relação ao indivíduo adulto, em função do tempo de vida. Aí ele coloca os 4 gráficos, porcentagem da massa em adultos e a idade do indivíduo. Identifique o gráfico que corresponde à variação da massa das gônadas ao longo do tempo. A gônada masculina é o testículo. O testículo, aí nesse caso, ele começa a aumentar o seu desenvolvimento a partir da puberdade, que aí nesse caso é o momento que você tem o aumento do número, da concentração de hormônios sexuais que vão, hormônios sexuais não, na verdade, de hormônios que vão estimular a atividade das gônadas que são responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Então, a partir da puberdade são produzidos hormônios que vão estimular o desenvolvimento da gônada masculina, que é o testículo, ok? Então, identifique o gráfico que corresponde à variação da massa das gônadas ao longo do tempo. O gráfico P, o que chama atenção é que a porcentagem da massa já está aumentando logo no início da vida desse indivíduo. E a gente sabe que a puberdade é depois aí. O que ele coloca de parâmetro para a gente de idade são 10 e 20 anos, né? Então, vamos ao que está no gráfico inicialmente. Então, a gente teria que pensar no desenvolvimento dessa gônada depois dos 10 anos de idade, e não antes disso. Antes disso, a gente não tem esses hormônios responsáveis por estímulos do desenvolvimento da gônada. Então, o gráfico P esquece, o gráfico R também. O gráfico R mostra, aí, nesse caso, um desenvolvimento enorme até os 10 anos, depois decaindo até os 20 anos. É o contrário. Você tem um menor desenvolvimento até os 10 anos, depois dos 10 anos, a gente tem aí, nesse caso, a entrada na puberdade, isso pode variar de indivíduo para outro, mas aí, nesse caso, é depois, normalmente, dessa idade de 10 anos, e aí a gente tem um aumento da massa dessa estrutura da gônada, tá? Devido ao seu aumento, devido ao seu desenvolvimento, há um aumento da sua massa. Então, tem que ser depois dos 10 anos e não antes dos 10 anos. O gráfico S é um gráfico que mostra, aí, nesse caso, um aumento acontecendo até os 10 anos, depois já estabiliza. É como se até os 10 anos essa gônada se desenvolvesse, quando chegasse ali próximo, um pouco mais de 10 anos, na verdade, já chegasse ao desenvolvimento máximo. Na verdade, essas gônadas começam a se desenvolver no início da puberdade, que é depois desses 10 anos de idade. Estou usando o parâmetro do gráfico, tá? Porque eu não tenho como dizer assim, olha, é com 12 anos. O próprio gabarito coloca, né? Fala em 12 anos. Cara, eu não tenho nenhum número aqui que comprove que são 12 anos exatamente ali, ou aproximadamente. Então, usa o que está ali no gráfico, fala depois dos 10 anos de idade e antes dos 20, ela aí, nesse caso, já completou o seu desenvolvimento, já chegou aí, nesse caso, a porcentagem máxima de massa que ela poderia apresentar. Então, aqui ele está mostrando para a gente que muito antes dos 20 anos, né, próximo aos 10 anos de idade, essa porcentagem da massa da gônada já chegaria ao seu limite máximo. Então, o gráfico que aí, nesse caso, poderia indicar para a gente, que vai indicar para a gente a porcentagem de massa da gônada ao longo de um determinado tempo é o gráfico Q, que mostra o desenvolvimento a partir dos 10 anos de idade, que é quando começa a puberdade, onde hormônios começam a ser liberados, estimulando o desenvolvimento dos testículos e aumento da massa dessa gônada. E a gente vai observar que esse desenvolvimento segue até próximo aos 20 anos, um pouco antes desses 20 anos serem completados. A gônada masculina vai completar também o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então, o gráfico Q seria o gráfico indicado aí para a gente. Então, a letra A só pede para indicar. Então, indique o gráfico que corresponde à variação de massa das gônadas ao longo do tempo. Então, seria gráfico Q. Acabou a resposta da letra A. A letra B é um justifique sua resposta. Aí é o seguinte, gente. Justifique a sua resposta pode vir em várias questões diferentes. Essa especificamente tem um gráfico. Tem um gráfico, tem uma tabela, tem uma imagem, não ignore. Porque alguém levou tempo para fazer um gráfico, alguém levou um tempo para fazer uma tabela, alguém levou tempo para fazer uma figura, uma imagem. Então, não ignore as informações que você tem no enunciado. Brenda, eu posso usar, é a pergunta que eu mais ouço. Brenda, eu posso usar o gráfico para justificar minha resposta? Você deve usar o gráfico para justificar a sua resposta, tá? Como é que você vai justificar a resposta da escolha de um gráfico se você não usar o próprio gráfico para justificar a sua escolha? Então, use o gráfico para justificar a escolha que você fez.
E, obviamente, você vai acrescentar a sua resposta informações que você carrega, que podem aí, nesse caso, acrescentar e fazer com que realmente a sua justificativa seja bem embasada, tá? Então vamos lá. Ele pede para justificar, você vai olhar esse gráfico e começar pelo seguinte: o desenvolvimento das gônadas depende da influência de hormônios que passam a ser produzidos a partir da puberdade, que vai ser em torno não, né? Não precisa colocar uma data específica, né? Que vai ocorrer depois dos 10 anos de idade na vida de um indivíduo. Então, o que ocorre normalmente, acho que até ocorre normalmente após os 10 anos de idade, até melhor, né? Porque não é preciso, não é exato para todo mundo, não é comum acontecer, porém, a gente já coloca aí um normalmente, que é para poder não ter comprometimento, né? Para não ser tão taxativo e acabar, aí, nesse caso, me comprometendo demais onde eu nem deveria me comprometer. Então, o desenvolvimento das gônadas ocorre a partir da puberdade, onde hormônios que estimulam o seu desenvolvimento começam a ser produzidos e liberados, e isso ocorre normalmente após os 10 anos de idade. Esse desenvolvimento segue até próximo dos 20 anos de idade, onde vai ter o desenvolvimento máximo dessas gônadas, indicado pelo gráfico Q, como as curvas do gráfico demonstram. Então, no gabarito da questão, ele fala o seguinte: em torno de 12 a 17 anos. Eu já acho muito comprometimento, porque não tem 12 ali. E se fossem 13 anos? Não sei. Então, aí nesse caso, ele coloca em torno de. Então, dá para você colocar que é após os 10 anos, também não estaria errado. Provavelmente você não quis se comprometer em colocar ali uma idade específica, porque o gráfico não te dá nenhum valor entre 10 e 20 anos. Então, se você não colocou, tá tudo bem, tá? Se você colocou que foi após os 10 anos, ocorre o período, o indivíduo normalmente entra em puberdade, ocorrendo um aumento de hormônios que estimulam o desenvolvimento do testículo, promovendo o aumento da massa dessa gônada, problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, em torno de 12 a 17 anos, há aumento da produção de hormônios sexuais, promovendo a maturação e desenvolvimento das gônadas, que atingem seu tamanho definitivo por volta de 18 a 20 anos de idade. Então, você pode colocar aí que a partir dos 10 anos de idade ocorre a produção de hormônios que estimulam o desenvolvimento das gônadas, aí do testículo, promovendo o aumento da sua massa, e esse desenvolvimento segue até próximo dos 20 anos, um pouco antes dos 20 anos, onde você tem o desenvolvimento máximo dessas gônadas, onde ele apresenta a maior massa, nesse caso, percentual de massa máximo nesse testículo. Tudo bem? Você usou somente o gráfico. Você fez a leitura do gráfico, usou aí, nesse caso, o seu conhecimento de que esses hormônios eles são liberados a partir da puberdade, para justificar por que você escolheu o gráfico que só começa a aumentar aí, nesse caso, a partir dos 10 anos de idade. E você usou o gráfico o tempo todo para basear, para responder, para justificar a sua resposta. Tudo bem? Então, questão 2 aí já fechada. Usem sempre gráficos, imagens e tabelas, se estiverem na questão, para poder aproveitar para a justificativa da sua resposta.